formadas apenas por sequências de A's, palavras formadas apenas por sequências de B's, ou por sequências de C's, ou por sequências de A's e B's, sequências de A's e C's. Então, todos esses tipos de palavras estão nessa linguagem. Palavras desse tipo, por exemplo, não estão nessa linguagem. Por quê? Porque eu sei que o A tem precedência sobre o B e o B tem precedência sobre o C. Aqui está totalmente invertido, né? Eu tenho o C antes do B, não pode. Pela regra, os B's têm que vir antes do C. Então, repare que essa linguagem aqui... Professor, se eu quisesse deixar o B com qualquer posição do C, tanto o B na frente quanto o C na frente, eu tiraria só o J e o K dali? Se você quiser, falando que a sua palavra só obrigatoriamente... o A que tem que vir primeiro. Então a sua regra ficaria... e o A poderia ter uma sequência de... Eu poderia começar obrigatoriamente a palavra com A? Isso. E o B e o C, diferente a posição deles. Então, a linguagem que você está falando... Antes do B. É isso que você está falando? Ele não sabe nem o que é isso, professor, de início. Então, aqui eu começo obrigatoriamente com A, Sim. certo? Aí depois desse A eu posso ter uma sequência de 0 mais A's. Terminei de ler todos os meus A's. Tem que ser obrigatório A, a sequência, porque você não gosta disso, certo? Oi? O primeiro é obrigatório o A, e depois Esse aqui é obrigatório. Aí você pode ter. Aqui eu posso ter 0 ou mais A's, nessa sequência aqui. Então, mas desde que seja 0 e A. Na sequência. Esse A é obrigatório. Não, sim, no segundo A ele pode ser, não necessariamente teria que ter um 0 ou um A. Não. Eu posso ter, analisando essa sequência, eu posso ter 0 ou mais A's aqui. E se não tiver nada aí? Se não tiver nada, tem é 0, porque eu já comecei com A. Tá, beleza. Tá. E aqui eu posso escolher uma sequência de B's ou C's. Acho que é essa linguagem que você quis dizer. É isso. Só que eu queria saber, ali naquela, lá em cima, né? Como que ficaria a... Isso. Aí eu teria que transcrever isso daí lá em cima, ou eu poderia só tirar o J e o K de lá de cima, que aí fica independente do exponencial, o J e o K, e tirar... Então, na verdade, eles já estão independentes, né? Em J e K, eu posso ser qualquer número. Se fosse colocando essa anotação naquela anotação, ficaria da seguinte maneira. Aí... BJCK ou aí BJCK ou CKBJ tal que I seja maior ou igual a 1 e JK maior ou igual a 1. É a mesma coisa. Beleza. E tem em tal sei lá, exercício, tal coisa que fazer que você vai ler uma linguagem. Não, geralmente a gente representa assim. A gente representa na forma Mas assim. nenhuma das formas é errada. Não. Ou não tem um local específico para usar cada um. Não. Geralmente, quando a gente vai representar o conjunto da linguagem, a gente pode colocar dessa forma. Agora, quando a gente quer representar exatamente a linguagem, a gente coloca esse formato aqui. Então, aqui nós temos... Essa mulher agora gasta, então essa Então, colocando essa notação na notação de expressão regular, ficaria... Isso daqui é a expressão regular dessa linguagem. Quer dizer, a mesma coisa. Olhando para essa gramática, vocês concordam comigo que essa gramática gera essa linguagem? Alguém discorda? Não entendi, professor, o que você falou. Então, eu estou dizendo para vocês que essa gramática gera palavras dessa linguagem. Sim. Ok? Alguém discorda? Alguém acha que não? Você É não porque falou. aqui, ó.
Enquanto eu estiver gerando A, derivando A, eu volto para S. Então, o meu S será responsável por gerar toda a sequência de A. Sim. Então, no caso do X ali, toda vez que tiver o B, ele vai ter que voltar para X e vai ficar nesse loop. X, Cansei de gerar o A. Começo a gerar o B. Então, eu vou para X. X, reparem que X está gerando toda a minha sequência de vezes. Toda vez que eu coloco um B, obrigatoriamente eu tenho que voltar para X. E o meu Y, a mesma coisa com o C. Toda vez que eu coloco um C na palavra, obrigatoriamente eu volto para Y. Eu consigo ter palavras começando por B? Consigo, né? Basta na primeira derivação eu escolher o X. Aí você escolhe X, X já vem aqui direto para o B. Eu consigo começar a minha palavra já com uma sequência de Cs? Consigo. Na primeira derivação, S escolhe X, X escolhe Y, Y coloca o C. Eu consigo gerar a palavra vazia, porque se I, J e K pode ser maior ou igual a zero, eu posso ter um I igual a zero, um J igual a zero, um K igual a zero, ou seja, não ter nenhum A, nenhum B e nenhum C. Eu tenho a palavra vazia. Consigo, né? Porque se eu fizer a seguinte derivação, S escolhe X, X escolhe Y, Y escolhe vazio. Tenho a palavra vazia aqui. Vamos fazer alguns testes. Por exemplo, se eu quero a palavra ABC. Se eu quero a palavra ABC. O vazio eu posso deixar só em um ou posso colocar em todos? Pode colocar em todos, não estaria errado não. Mas ficaria coisas redundantes, repetitivas. Mas eu poderia colocar, não estaria errado não. Não, é como os autômatos, não existe só uma maneira correta de fazer. Dependendo da gramática, existem outras maneiras de você escrever essa gramática. Então esse S aqui eu vou substituir por esse x. Agora eu tenho um x, vou substituir por um dx. Esse x vou substituir por esse y. Esse y eu substituo por cy. Esse y eu substituo pelo aqui eu tenho o processo de derivação da palavra ABC. Então, qualquer palavra dessa linguagem, então, dada uma palavra, qualquer eu consigo encontrar a derivação para essa palavra, desde que ela pertença à linguagem. Como exercício, derivem essas palavras aqui, por exemplo. Encontrem a derivação dessas palavras de acordo com essa gramática.